Então, assim, a gente na aula passada, a gente falou um pouquinho de função do movimento uniforme, né? E fez um pouquinho, um pouco da análise da função linear, tá certo? Por que a gente falou um pouquinho da função linear? A gente falou um pouquinho da função linear para a gente ter uma ideia do que para ter uma ideia para ver como se comporta a função do espaço em função do tempo, né? Então a gente viu aqui, aula passada, né, definição de velocidade, que é delta S sobre delta T. E a gente viu também do movimento uniforme, que a posição do objeto é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não é isso? A partir daqui, o que a gente viu? A gente viu que a gente dá uma pausa nessa questão, né? E em seguida, a gente estudou função linear. Por que a gente estudou função linear? Agora, né, que a gente vai fazer a seguinte comparação, que a função linear é igual a y, é igual a mais bx. Vocês podem ver também na internet, y é igual a b mais ax, não tem problema. Só mudou a ordem aqui, né? Mas eu vou trabalhar assim. Eu acho que eu trabalhei assim, foi na outra aula, deixa eu só comparar. Então, o que a gente estudou? A gente viu, né? A gente viu que existe uma função linear, que ela comporta como um gráfico linear, crescente, né? Não ficou tão linear aqui, né? E por que a gente estudou essa função linear? Porque a função da posição no tempo, ela depende do quê? Ela tem uma dependência linear com o tempo. Olha só, a critério de comparação, a posição S ela é equivalente ao y da minha função linear. A posição inicial ela é equivalente ao a velocidade é o b e x o tempo. Por isso que a gente fez uma breve pausa e falou um pouquinho de função linear, ok? Porque a função do movimento uniforme, a função da posição, a posição S, ela equivale a y, né? Da minha função, como se fosse uma função linear. Na verdade, ela é uma função linear, né? Então, aqui é a posição, dada em metros ou quilômetros. S0 é meu parâmetro A, é como se fosse o A da minha função linear. Ela é a posição inicial, dada em metros ou quilômetros. O V é equivalente ao termo B, que no caso representa a velocidade, dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. E T é o tempo. Opa, o T que seria o X, né? Representa o tempo. Dado em segundos ou em horas. Então a gente vai ver essa questão aqui na prática, utilizando, né, essa relação aqui. Tranquilo? Então, feita essa pequena introdução, o que a gente vai ver? A gente vai ver como que funciona a função do movimento uniforme. Tá certo? A gente vai ver o gráfico aqui, tá? Pessoal, basicamente a gente tem o seguinte. Vamos fazer dois exemplos aqui para a gente ter uma ideia do funcionamento da função horária da posição, tá? Eu vou fazer o seguinte exemplo. Aqui, ó, vamos lá. Determine. Certo? O que a gente vai determinar aqui? Letra A velocidade do móvel. Tá? Letra B, a função horária da posição do móvel. Certo? Basicamente, a gente vai ter, né, esse exemplo. Mas o que acontece? Vamos pegar aqui para tempo igual a zero. Esse objeto, esse móvel, está aqui na posição menos 5, onde eu vou chamar aqui S em dada em metros, tá? E para tempo igual a 20 segundos, esse objeto ele vai estar aqui na posição 15.
Bom, qual que seria a velocidade desse móvel? É você achar o S e depois dividir o S por T? A gente usa pela definição que a velocidade é o delta S sobre delta T, né? Não é isso? Sim. Ok? Bom, velocidade é delta S sobre delta T. E o que é o delta S? É a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ok? E o que acontece? Posição final é o quê? 15, né? Menos posição inicial menos 5 dividido pelo tempo inicial, ou dividido pelo tempo final, que é 20, menos o tempo inicial, que é 0. A gente viu que tá. A gente viu que a nossa velocidade vai ser igual a 15 menos 5, vai dar 20 metros, não é? Dividido por 20 segundos. Olha, 15 menos 5 dá o quê? Menos com menos dá mais, então vai dar mais 15 mais 5, 20. Dividido por 20 vai dar o quê? 1 metros por segundo. Tá certo? Bom, a velocidade é dada por quê? Você pediu para explicar tudo. A velocidade? É. Aí delta S e delta T, né? Isso. O que eu Dividido por fiz? delta T. Delta S vale o quê? A posição final. Menos a posição inicial. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Uhum. Então, a posição final menos a inicial é 15 menos 5. Né? Olha aqui a posição dele, ó. 15 tá. menos 5. Dividido pelo tempo, que é o final menos inicial. Tá? Entendi. O que vai dar? 15 menos 5 vai dar 20. 20 dividido por 20 dá 1. Metro dividido por segundo, metros por segundo. Ok? Uhum. Pessoal, então o que acontece? Aqui, a letra A, a gente já calculou a velocidade. Certo? Na aula passada, a gente viu que a função horária da posição do móvel, geralmente não, ela é dada por essa fórmula aqui, ó, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Na aula passada, a gente viu como chega nessa equação. Né? A gente conseguiu ver. Eu não postei, mas eu vou postar a aula, tá? Então vai conter essa dedução dessa fórmula. Bom, eu sei a posição inicial dele, né? Aqui é menos 5. A velocidade eu calculei aqui, ó. A velocidade também eu sei. Então, esses são os dois parâmetros que eu preciso para montar o quê? Minha função horária da posição do móvel. Que é o quê? É uma função do primeiro grau. Certo? Olha aqui, ó. É uma função do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Só para relembrar. Porque o meu termo t, ele não é elevado ao quadrado, é elevado a 1. Por isso que é primeiro grau, tá? Então, minha função S, eu vou colocar até em preto aqui, S é igual a S0, que vale menos 5, mais a velocidade, que vale 1, vezes t. Olha aqui a função horária da posição. Tá? Pessoal, por que a minha velocidade é positiva? Olha só, ele está andando na mesma direção do meu sistema de referência. Então, a velocidade é positiva. Tá? Então, isso é um dado importante. Tá certo? Bom, então, uma vez resolvido esse exemplo, a gente vai agora falar um pouquinho de gráficos. Menos 5 mais 1t. Isso aqui não é S, não. Isso aqui é um 5, tá? Deixa eu melhorar meu 5. Aí, no caso, o T precisaria substituir ou não? Não, deixa em função. Tá. Quando ele fala de função horária... Então, vamos aqui. Vamos fazer mais uma questão aqui, já que... Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Letra C. Qual é a posição do móvel em t igual a 50 segundos? E aí? Como que eu calculo? Eu posso jogar aqui, né? S é igual a menos 5. Deixa eu melhorar meu 5 aqui, né?
mais 1 vezes 50. Não vou pôr unidade agora, não, tá? S é igual a menos 5 mais 50, que vai dar o quê? 45 metros. Ou seja, Então, aí eu não posso ter isso naquela outra questão? não, porque ele pede só a função, tá? Ah, tá, entendi. Aqui já está pedindo a posição. Pessoal, então a gente sabe que uma função do primeiro grau, que pode ser representada pela função horária da posição de um móvel, ela pode ser descrita como um gráfico, né? Então a gente vai estudar agora gráficos do movimento uniforme. Ô, professor, na questão B, se tivesse pedido também para resolver, o tempo seria 20 segundos para colocar na multiplicação? Não, no B pediu só a função horária. Não Não, pediu. mas eu tô falando que se tivesse pedido para resolver, o tempo então seria 20 segundos analisando a questão? Que tá lá em cima, ou não? Não. Ele pediu a função. A função é uma função. Essa em função de t. Tá? Entendi. Esse 20 segundos aqui é só um dado que a gente utilizou para calcular a velocidade. Para eu montar minha função, eu preciso saber a posição inicial e a velocidade. Basicamente isso. Aí eu aplico isso na fórmula do movimento uniforme, tá? Pessoal, a gente então sabe que nossa função da posição é igual a S, é igual a S0 mais V vezes T. E a gente sabe que a velocidade ela é igual ao quê? Constante. O que é uma velocidade constante? Que ela nunca para. Que ela não muda, né? A velocidade constante ela é sempre a mesma, tá? Ou seja, a taxa de deslocamento vai ser sempre a mesma. O quanto ele anda no tempo é sempre essa quantidade, tá? Então a gente tem que olhar essas duas relações. A gente sabe que um gráfico da função linear, a gente viu o exercício disso, inclusive eu passei um para vocês. Vou fazer 2 gráficos aqui, tá? A gente sabe que um gráfico é uma linha reta, crescente ou decrescente, né? Então o gráfico da função linear, da posição em função do tempo, vai ser dessa mesma forma, tá? Ok? Então deixa eu pegar aqui. Aqui o tempo em segundos. Geralmente pode ser em horas também, não tem problema, tá? Aqui o S em metros. Olha só. Esse termo aqui, ó, quando eu jogo t igual a zero, o termo S0 vai estar aqui, né? Ou seja, para tempo igual a zero, o meu S0 pode estar em algum ponto em cima do eixo vertical, que é o eixo X, né? Opa, é o eixo Y, né? Tá certo? Bom, se minha velocidade, se a velocidade ela é positiva, isso significa que minha posição está aumentando no tempo. Isso é verdade, né? Olha aqui, ó. Aumenta, não, desculpa, gente. Se o meu gráfico é crescente, significa que minha velocidade é positiva e ele está andando no sentido da trajetória. Olha aqui, ó, nós calculamos a velocidade deu positiva. Então, mais uma vez, se o gráfico aqui ó, da posição no tempo for crescente, significa que a minha velocidade é positiva, ou seja, ele está andando na direção do meu sistema de referência, tá? Tá certo? Então aqui a velocidade é positiva, maior que zero, né? Agora, se meu objeto estiver andando contrário ao meu sistema de referência, o gráfico vai ser decrescente. E é verdade, né? Olha aqui, ó. A posição dele, deixa eu colocar até de outra cor. A posição dele vai indo para o sentido negativo e significa que ele está andando contrário, ou seja, a velocidade é negativa. Significa que ele está parando? Não, porque a velocidade é constante. Ela não muda, então não está parando. Velocidade negativa significa que ele está andando contrário ao meu sistema de referência. É como se ele tivesse aqui, ó. Estivesse andando assim, ó. Para cá, tá? Certo? Alguma dúvida?
Professor, essa linha que tá de rosa é 50 metros por segundo? Não, é S0. É porque meu 5 parece o S, né? S0, tá? Posição inicial. Aqui, ó. Esse aqui, ó. S0, tá? Eu vou melhorar meu 5 para não parecer com S. Ok? Bom, e se eu avaliar a velocidade ao longo do tempo, como que vocês acham que ia ficar? Velocidade em metros por segundo ao longo do tempo. Alguém tem uma ideia? Bom, se a velocidade é positiva, esse gráfico, a velocidade ela tem que ser. Se a velocidade é positiva, eu tenho que representar ela positivamente no gráfico. Ou seja, eu vou assumir um valor aqui de velocidade acima do eixo. Né? Olha só, qualquer ponto acima da origem aqui, né, em cima do eixo vertical, a velocidade é positiva. Certo? E qualquer velocidade abaixo aqui, ó, do eixo, ela vai ser negativa, tá? E como que eu vou saber se vai ter inclinação ou não? A velocidade, ela no movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma. Então, ela não tem inclinação, tá? Olha só, a velocidade aqui, ó, você pega qualquer ponto para tempo 1, por exemplo, a velocidade é a mesma para tempo 2. Tá vendo que não mudou? É sempre esse valor aqui, ó. Tá? V menos V. É sempre V, ó, em qualquer tempo. Você pega um ponto aqui, ó. Olha só, a velocidade é para 1 segundo, a velocidade é V. Para 2, V também. Agora, para posição. Pega um tempo aqui, T1 aqui. Eu vou ter uma posição correspondente aqui. Se eu pegar um tempo 2, eu vou ter outra posição. Tá vendo? Então, vocês têm que diferenciar o que é velocidade e o que é posição. Qual que é a diferença entre velocidade e posição? Esse gráfico é da posição e esse é da velocidade. A velocidade é constante, que representa a taxa de variação da posição no tempo, ou seja, o gráfico da velocidade, a velocidade é sempre a mesma. E qual que é o gráfico da posição? É esse aqui, porque obedece a uma função linear e por isso que ele é crescente ou decrescente, linearmente, tá? Então pode representar das duas formas. Oi? Pode representar das duas formas. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é velocidade e outra coisa é posição, tá? Não são a mesma coisa. Esse gráfico não é igual a esse gráfico. O gráfico da velocidade ele representa o quê? Como que a minha velocidade se comporta no tempo. E como que ela se comporta no movimento uniforme. Sempre a mesma. Tá? Bom, o gráfico da posição. Como que ele representa o quê? A posição do meu objeto ao longo do tempo, olha só. Ó, no eixo vertical é a posição e no horizontal o tempo. Então, conforme o tempo passa, a minha posição muda. Conforme o tempo passa, a minha velocidade é sempre a mesma. Isso para o movimento uniforme. Tá? Então, uma coisa é posição, outra coisa é velocidade. Lembrando que, se o gráfico é crescente, minha velocidade é positiva. Se o gráfico é decrescente, minha velocidade é negativa. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? E se eu não tiver os gráficos, mas eu preciso fazer os gráficos, como que eu diferenciaria a posição da velocidade? Tá, se você não tem um gráfico, a gente tem vários problemas, né? A gente pode ter a função e vai te pedir para obter o gráfico, ou você pode ter o gráfico e vai pedir para você obter a função. Tá? Em qualquer um desses dois casos, seja para posição, seja para velocidade. Tá? Então vai depender do problema. Vamos pegar um exemplo aqui, mas antes de pegar o exemplo, eu vou passar mais uma coisa. Tá? A última coisa que eu tenho que passar para vocês hoje é o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui, fazendo zoom, vou chamar isso aqui ó, de T1 e T2, tá? Vamos avaliar somente a velocidade positiva, só critério de conhecimento mesmo. Então, eu tenho o T1 aqui e o T2 aqui. Olha só, vamos supor que eu vou pegar esse intervalo aqui de tempo. E se eu calcular a área dentro desse intervalo aqui, qual que é esse tamanho aqui? Alguém sabe me dizer? É um T2 menos um T1. Metro. Não é isso? Qual que é o tamanho aqui? De T2 menos T1, eu acho esse tamanho aqui, né? Não é isso? E qual que é o tamanho dessa altura aqui? É o tamanho da velocidade, né? Certo? Esse T2 menos o T1
é como se eu estivesse calculando um quadrado aqui, né? Não é isso? T2 menos T1. E aqui eu tenho velocidade. Isso aqui é como se eu multiplicar a base vezes a altura, né? Calcular a área. Sim. Base vezes a altura é igual a área. É como se eu estivesse calculando aqui a base vezes a altura. Mas a base é esse tamanho T2 menos T1. E qual que é a unidade dessa base? Não é segundos? A unidade da base é dada em segundos. E a unidade da altura, que é a velocidade, é dada em metros por segundo. Ou seja, se eu multiplicar a unidade da base, que é em segundos, vezes a altura, que é metros por segundo, o que vai ter? Eu posso cortar segundo com segundo, eu vou ter unidade de metro. Ou seja, unidade de metro não é unidade de deslocamento ou de variação de espaço? Então, se eu calcular a área embaixo dessa curva aqui, ou dessa linha da velocidade aqui, a qualquer intervalo de tempo, a área vai ser numericamente igual à variação do espaço do móvel, certo? Então, toda vez que eu tenho um gráfico da velocidade por tempo, se eu calcular a área embaixo de qualquer intervalo, eu calculo quanto o objeto andou, em termos de variação de espaço. Por quê? Porque se eu calcular a base vezes a altura, é a mesma coisa que eu multiplicar segundos vezes metro por segundo. Segundo vezes metro por segundo, eu corto segundo com segundo, e me sobra somente a unidade de metro. A unidade de metro é a unidade de deslocamento, não é? Olha, ΔS é dada em quê? ΔS é dada em metros. Ou seja, toda vez que eu tenho um gráfico da velocidade, eu quero saber o quanto o objeto andou, eu calculo a área embaixo dessa reta aqui, ó. E como a velocidade é constante, vai ser a área de um quê? De um quadrado ou a área de um retângulo, né? Tá certo? Então, isso aqui é um artifício matemático, né? Vamos supor que eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo. Se eu quero saber o quanto o objeto andou em distância, eu calculo a área embaixo dessa linha aqui, ó. Tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo. A referência está aqui, tá? Só, olha só. É dada a seguinte função horária do movimento uniforme de uma partícula. Com essa em metros e t em segundos. Represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo no intervalo de 0 a 5 segundos. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar um gráfico, dois gráficos, no caso, né, da posição e da velocidade. Então, dois gráficos. Ok? Primeiro a gente vai fazer o da posição, S em metros, e T em segundos. Vamos lá, vamos pegar aqui a função. A função, eu posso montar esse gráfico de duas formas. Eu vou fazer da forma mais interessante aqui para vocês, tá? Deixa eu chegar essa escada aqui para cá, em cima da linha. Aqui. Olha só, essa aqui é a minha função, né? Vamos pegar aqui, S é igual a 12 menos 3. Vamos pegar para 0 segundos. Quanto que vale a minha posição? 3 vezes 0 dá quanto? Menos 3 vezes 0, melhor dizendo. 0. Mais 12, né? 12. Dá 12 metros. Agora para 1 segundo. S de 1 segundo é igual a 12 menos 3 vezes 1. Quanto que é menos 3 vezes 1? Menos 3. Mais 12? 9. 9 metros. Com esses dois pontos eu já consigo. Olha só. Vamos supor que aqui... Deixa eu subir isso aqui também. Em cima da linha. Vamos supor que aqui é 1 segundo. E aqui é 0, né? Bom, para 0 segundos, qual que é a posição dele? Vamos falar que aqui... 12. Vamos falar que cada um tem 3. Vamos pôr aqui 12 aqui.
Certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, em vermelho. Para 0 segundo é 12. E para 1 segundo? Não. 9. Eu vou marcar aqui em vermelho. Certo? Bom, tem 2 pontos, eu posso traçar já uma reta, porque eu sei que é uma função linear. Tá certo? Então, eu vou vir cá. Certo? Vou fazer isso aqui, ó. Olha só o gráfico da posição. Tá certo? Bom, se eu quiser saber qual que é, ou melhor, vamos colocar aqui uma pergunta, vou melhorar esse exercício. Em quanto tempo o que que tem aqui? Uma partícula, né? Vou colocar aqui em quanto tempo a partícula chega até a origem. A origem é igual a S igual a 0, tá? Quanto tempo ele vai demorar para chegar em S igual a 0? Olha aqui, ó, tem a função, né? Então, vamos lá. S é igual a 12 menos 3t. Então, S é igual a 12 menos 3t. Bom, então, vou falar que meu S é igual a 0, é igual a 12 menos 3t. Esse menos 3 vou passar para cá positivo, da igualdade, né? Então, vai me dar o quê? 3t é igual a 12. Eu vou passar o 3 multiplicando t agora dividindo. Então, vai ser t igual a 12 dividido por 3. Que dá o quê? 4 segundos. Ou seja, em 4 segundos, exatamente aqui, ó, tá? Em 4 segundos ele vai passar na posição 0. Ou seja, esse objeto, olha só, o 3 é negativo, velocidade negativa, é como se ele estivesse andando contrário ao meu sistema de referência. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, se você quer montar o gráfico, basta ter 2 pontos, né, que eu consigo montar. Tá certo? Professor, Ah, no caso aí, o senhor colocou o 0 e o 1. Eu poderia colocar qualquer outro, não? poderia. Ou Se não? você colocar 4, ele vai dar exatamente aqui, ó. 4 vezes 3, 4 vezes menos 3 menos 12, mais 12, 0. Aí você pega aqui 12 e aqui é onde corta. Precisa de 2 pontos apenas, tá? Poderia ser qualquer outro valor, tá? Não tem problema. Agora vamos ver qual que é a velocidade. Vamos ver qual que é a velocidade dele. Olha só, a velocidade dele é menos 3, né? Então, se a velocidade dele é negativa, ela vai estar exatamente abaixo aqui, tá? E constante, né? Ou seja, sempre a mesma. Menos 3. Olha aqui a velocidade dele. Tá? Aí vamos supor que eu quero saber. Vamos colocar aqui uma outra pergunta. Vamos pôr a letra D. Qual a distância percorrida entre 0 e 4 segundos? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, eu vou colocar aqui mais em cima. Qual que é essa distância percorrida? Bom, 0 está exatamente aqui, né? Então, aqui. 4 segundos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Está exatamente aqui. Como que eu calculo a distância percorrida? Basta calcular a área embaixo daqui entre 0 até 4 segundos, né? Então, o tamanho aqui é 4. E o tamanho aqui é quanto? Menos 3. 3. É menos 3, mas a gente vai usar positivo, tá? Porque eu estou calculando só a área, tá? Tá. Tá bom? Eu quero saber só o quanto ele andou. Então, a gente viu que a área
é igual numericamente igual. Vamos colocar em módulo, tá? A variação do espaço. Então, o módulo da área, né? Que é o valor positivo. Deixa eu colocar melhor aqui. O módulo da área aqui, é somente valores positivos, é numericamente igual o módulo da variação do espaço. Então vai ser o quê? Qual que é a área desse retângulo? É a base, que é 4 vezes 3. Dá quanto? 4 vezes 3, 12. 12 metros. Ou seja, ele andou 12 metros. Ó, posso pegar aqui, ó. Em 0 segundos estava na posição 12. 4 segundos depois ele foi para 0. Em termos absolutos, ele andou 12 metros. Ao contrário, mas andou 2 metros, né? Tá certo? Tranquilo, gente? Essa referência aqui, ó. Tá? Bom, olha só. A figura a seguir mostra dois móveis, o A e o B, pontuais, né? Em movimento uniforme. Ou seja, a velocidade dele é constante. Ou seja, não muda. O módulo das velocidades escalares. Só um minuto, gente. Rapidinho. Continuando aqui. Desculpa, gente. Então, olha só. O móvel, ele tem velocidade de 11, o A, e de 4, o móvel B. Tá certo? A situação representada na figura representa em t 0 igual a 0, ou seja, para tempo nulo. Certo? Determine, letra A função horária do espaço para os móveis A e B. Bom, para saber montar a função horária, eu tenho que saber a posição inicial e a velocidade dele. Certo? Eu tenho esse dado no exercício? Qual que é a posição inicial dele? 20? De qual que é 20? Ah. Qual que é 20, a posição inicial? O movimento comecia no A, que é igual a 20. O A. Termina no B, que é igual a 9. Não, não é isso não. É O 9. A é um móvel, o B é outro. Então, a posição inicial do A é 20. Certo? Olha só, a posição inicial dele é 20 metros. E do B, qual que é a posição dele? 90. 90. 90. Isso. Então, a posição inicial do B, que é S0 de B, é igual a 90 metros. Qual que é a velocidade do A? 20 metros por segundo. Não. 11 metros Leia o por segundo. exercício. 11 metros por segundo. E a velocidade do B? 4 metros por segundo. Certo. 4 metros por segundo. Tem uma posição inicial de A e a velocidade de A, eu posso montar a função. Como que vai ficar essa função? A posição de A é igual à posição inicial mais a velocidade de A vezes o tempo. De modo que eu vou ter aqui que SA é igual ao que 20 mais 11t. Vou fazer de azul agora. Qual que seria a função horária de B? S de B é igual a S inicial de B mais velocidade de B vezes t. Então, a posição de B é igual à posição inicial de B, que é 90, mais 4t. Pessoal, por que eu coloquei velocidade de A e B positiva? Poderia ser negativa? Não, porque ele está indo no movimento reto. Você não está retornando da onde que ele chegou. É porque ele está movendo na mesma direção do meu sistema de referência. Olha só. Né? Por isso que a velocidade é positiva. Se algum deles estivesse movendo contrário, a velocidade seria negativa. Certo? Então, a gente tem duas funções. A função horária do A, ou seja, a gente consegue determinar qualquer posição de A, que é dado por SA é igual a 20 mais 11t. Eu tenho a função horária de B, que é igual a 20 mais 90 mais 4t. Certo? Eu tenho essas duas funções. Certo? Eu vou tirar nesse exercício aqui, que eu não vou colocar, não vou fazer a letra B nem a letra B nem C agora, tá?
Mas vocês entenderam como que eu monto, do que eu preciso para montar uma função? Sim ou não? Mais ou menos. Então, o que ficou faltando aí? Precisa do tempo e precisa das posições, não é isso? A posição, eu só montei a função horária. Função é essa expressão aqui, ó. Com valores. Certo? Então, determine as funções horárias do espaço para o A e para o B. Função horária do A, função horária do B. Ok? Tranquilo? É uma equação, pessoal. A função horária é uma equação. Tá certo? Sim ou não? Você não precisa saber SA, a posição SA, quando você quer determinar a função. Vamos pegar uma letra B aqui. Vou fazer uma letra B. Qual é? Vou fazer aqui letra B. Qual é a posição dos corpos para E igual a 10 segundos? E aí, como que eu calculo isso aqui? Alguém tem ideia? Qual que seria a posição de A e de B quando o tempo for igual a 10 segundos? Bom, se eu tenho a função horária, basta utilizá-la, né? Então, a posição de A para 10 segundos é igual a 20 mais 11 vezes 10. Quanto que dá isso aqui? 20 mais... Quanto que é 11 vezes 10? 11 vezes 10, pessoal? 110. 110. 110. E dá o quê? 110 mais 130. 20? 130. 30 metros. E qual que é a posição de B? Para 10 segundos. É igual a 90 mais 4 vezes 10. Vai dar 20. Opa, 20 não. 90. Quanto que é 4 vezes 10? 90 mais 4 vezes 10 dá quanto? 40. Que dá o quê? Olha só. Os dois estão na mesma posição. Pessoal, vocês entenderam então qual que é o papel dessa função? Ela é o quê? Eu preciso saber, inicialmente, qual que é a posição inicial e a velocidade. Eu monto a minha função horária. A partir dessa função horária, eu consigo determinar a posição para qualquer tempo. Se eu colocar 5 segundos, no lugar do T eu ponho 5, eu acho a posição dele. No lugar do T que eu coloco 5, eu também encontro a posição dele. Tá certo? Sim ou não? Agora eu entendi. Certo. Vamos pegar a letra, vou fazer uma letra C. Em quanto tempo o objeto A chega na posição 200 metros? E aí, quanto tempo que ele demora? Só o A, vamos fazer. E daí eu quero, daqui a pouco, começar a conversar um pouquinho sobre funções gráficos, tá? Bom, então vamos lá. A gente sabe que a função horária do A é igual a 20 mais 11t. No lugar da posição SA, vou pôr aqui 200, é igual a 20 mais 11 vezes t. Passa esse 20 para cá, subtraindo, vai ficar 200 menos 20 é igual a 11t. Então vai ficar o quê? 180 é igual a 11t. Eu passo o 11 que estava multiplicando, eu passo dividindo. De modo que nós vamos ter que t é igual a 180 dividido por 11. Isso vai dar 1, deixa eu fazer aqui na calculadora aqui. Se alguém quiser fazer também, não tem problema. 180 dividido por 11, 16,36. O quê? Segundos. Ele gasta esse tempo para chegar na posição 200 metros. Então, tá vendo o papel da função horária? Ela é o quê? Ela é como se fosse uma característica do movimento
utilizando relações de posição inicial e velocidade, e a gente consegue encontrar, né, a posição do móvel a um dado tempo, ou utilizando um dado tempo, a posição do móvel que ele vai estar. Tá certo? Vocês viram a videoaula de funções horárias? Que era para ter visto, tá? Pessoal, é o seguinte. Existir. Então, quem assistiu vai entender isso aqui de uma forma melhor. Tá?